Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Natan Belmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal com foco no tesouro direto, feito de investidor para investidor, tá, pessoal? Aqui a gente não quer vender nada para vocês. Muito bem. Vamos às estatísticas. Voltando agora para os vídeos mais curtos, eu pensei o seguinte, pessoal: uma vez por mês eu vou fazer a estatística de todos os títulos. E no semana a semana, no dia a dia, digamos assim, a gente vai falar mais dos principais, de repente, um dia a gente fala dos prefixados, outro dia dos renda mais, e assim por diante, para não tomar o tempo demais de vocês. Muito bem, nós temos aqui o IPCA 29, nós observamos que agosto já entrou lascando aí a galera com uma alta 7,94, mas isso se desfez ao longo do dia, fechando em 7,86, mais parecido com o que o título andou a semana toda. Como vocês veem aqui, pessoal, da metade do mês para cá, ele subiu um pouquinho e tá meio que andando de lado, pessoal. Não dá para dizer que tenha alguma desvalorização expressiva ou que tenha algum aumento de taxa importante aqui. Por outro lado, os mercados estão aí com um fator de estresse no ar, que é as incertezas com relação à inflação norte-americana. Isso é um ponto de extremo cuidado, tá? Porque lá, assim como cá, existe uma pressão muito forte para queda na taxa de juros agora, até que aqui no Brasil a coisa se acalmou nesse aspecto, mas lá ainda não. E a inflação não está dando sinais de que vai cair muito e as incertezas continuam, porque lá nos Estados Unidos a leitura que está se fazendo agora é que a inflação está estagnada, que ela parou de cair, tá? Então, então isso nos traz um ponto de atenção, porque as taxas aqui, pessoal, elas não conseguem cair se não acontecer uma queda nos Estados Unidos, tá? É claro que a gente tem muito prêmio de risco, tem muito prêmio em função do fiscal, em função dos problemas conjunturais intrínsecos do país, mas isso é parte do prêmio. A outra parte está no mercado externo e isso tem que cair também para as taxas poderem fazer um relaxamento expressivo, né? Então, assim, pessoal, a minha leitura é que tá tudo muito na mesma, assim. Fechamos o mês de julho, eu acho que isso aqui é uma das melhores contribuições que o nosso quadro pode trazer para vocês, porque aqui, pessoal, a gente tira, também usando a analogia lá do cara que escreveu sobre miopia nos investimentos, né? Aqui também a gente tira um pouco da miopia sobre a marcação ao mercado. E vendo que o Tesouro IPCA 29, como a gente cunhou muitas vezes essa frase para o IPCA 24, depois para o 26, pensou, comprou, porque olha aqui, pessoal, julho, né, fez um estresse bem mais forte do que junho, a média em junho 7,51 para 7,73. Olha só como isso aqui é importante, pessoal. E o preço médio ficou somente R$ 1, nem isso, mais caro. Quer dizer, era para esse preço ter caído. Por quê? Porque a taxa subiu aqui em média 22 basis points. Subiu quase um quarto de ponto percentual. Subiu bastante. Voltou para o patamar de março, quando as médias estavam bem maiores. Né? 7,72, 7,73 em julho. Julho até superou. Mas olha a média de preço, pessoal. 3.284 para 3.415 agora. Viram, pessoal? Então vejam que a taxa alta do passado, ela, para quem comprou, tem o prêmio de ter comprado antes, tem o prêmio do tempo. Porque ela não é tão boa quanto a taxa alta de hoje. Porque na taxa alta de hoje a gente vai achar esse título a 3.400, enquanto que 4 meses atrás a gente achava ele a 3.280, uns R$ 130 mais barato. O que é bastante nesse título, é quase 5%. Então vejam, pessoal, isso aqui é o quê? Já é o rendimento pelo tempo, já é o título acompanhando o valor nominal atualizado muito mais de perto do que os IPCAs mais longos que a gente vai ver na sequência aqui como é que isso está acontecendo. Bom, a taxa dele está acima da média, está beliscando a máxima de 8%, está no Q4 convictamente. E no ano, pessoal, o que é isso aqui? É a valorização do ativo no ano, tá?
vou passar a mostrar esse indicador também. O que que eu fiz? Eu peguei o preço, o último preço de negociação em função do primeiro preço de negociação no ano quando ele aconteceu, tá? Porque nos outros IPCAs eles começaram um ano em data diferente, eles começaram em fevereiro. Então, o IPCA 29 com relação a janeiro se valorizou quase 8%, o que está muito bom, né? IPCA 40. Então, o IPCA 40 andando na mesma vibe, meio de lado na última semana. Parece que deu um sustinho na sexta, mas também depois caiu. E também tem um aumento pequeno com relação à metade do mês. Tá? Em termos de taxas, ele está ali muito perto da média, é um título super novo desse ano mesmo. Não está no Q4, mas se a gente usar o raciocínio parecido com o do IPCA 29, a gente vai ver que na casa dos 7% você ainda está num Q4 histórico muito interessante. Em termos de variações no mês, aí aqui, pessoal, como é parte mais longa da curva, que tem uma ligação, digamos assim, uma correlação menor com a Selic, ele não seguiu o estresse do 29. O 29 renovou a média máxima de março em julho e até superou, e aqui não. Aqui ele fez 7,07. Ele voltou a ser o que ele estava em maio. Mas a semelhança do que a gente viu no IPCA 29, quando ele repete a taxa, e ele faz isso um período de tempo depois, como é que ele volta? Ele volta mais caro. Então aqui eu vejo que o 707 de maio, a média era 1.599, a média de preço. Hoje, em julho, os mesmos 707, a média ficou 1.626. Olha aí que interessante. Ficou mais caro. Por quê? Porque ele também acompanhou o valor nominal atualizado. Assim como, só que com mais influência da marcação a mercado do que o IPCA 29. E exatamente por causa deste fator, ele tem uma valorização maior que a do IPCA 29, porque aqui a queda aparece mais. Então, se valorizando 10% por enquanto nesse ano, e isso que ele começou com negociações depois do IPCA 29. Então ele tem menos tempo ainda. E o IPCA 50, pessoal, que hoje a moda é a marcação a mercado com o Renda Mais 65. Mas esse título aqui, apesar dele potencialmente não entregar tanto na marcação a mercado como o Renda Mais 65, ele tem uma grande vantagem na nossa visão, que é o seguinte: nesse aqui você pode, entre aspas, errar. Por quê? Porque não são 40 anos de espera, né? São 25. É completamente diferente. Nesse aqui, muito mais pessoas vão ter o prazo e vão poder, entre aspas, se der errado, eu espero, não é mesmo? Então, pessoal, como é que ele ficou? Ele volta e meia belisca aos 7%, quase fez isso no dia 28, mas parece que não está com muito apetite para isso. Fechou a sexta-feira a 6,90. Então ele, só que estava 6,86 na metade do mês, ele continua andando de lado, tá? Esse aqui sim, continua andando de lado. Enquanto os outros dois subiram um pouquinho, esse aqui está andando de lado. Vamos ver aqui, ó. Está um pouquinho mais afastado do Q4 e da taxa média, mas isso é pouco significativo porque o, o N amostral aqui é muito pouco, né? Vamos ver aqui as médias mensais. Na questão das médias mensais, ele continua caindo, ó. 6,91 para 6,89. Quase muito parecido, mas ainda cai. Caiu 2 bases. No entanto, ele aumenta R$ 9, ele aumentou mais de 1% por uma queda de 2 bases. Então, tem efeito de marcação a mercado? Tem. Mas tem também um pouquinho de rentabilidade pelo tempo aqui. E olha só, pessoal, aquilo que eu falei, né? O maior prazo dos IPCAs principais e a marcação a mercado dele, quase 22% com relação ao lançamento, tá? Com relação à data de lançamento. Então, quando a taxa era quanto?
Vamos dar uma olhada, pessoal. Subindo mais um pouco. Ali foi a mínima, né? Vamos subir mais um pouco. 7,50 no dia 13 de fevereiro. Quer dizer, realmente uma taxa muito expressiva. 7,50, R$ 700, né? Quer dizer, valorizou mesmo. Então nós temos esse dado aqui. Então, pessoal, comparando ele com o 65, que está realmente assim, uma coisa na internet, né? Tá uma vibe muito grande em cima desse título, muito conteúdo sendo produzido, muitas dúvidas e tal. Mas esse título aqui está entregando uma marcação a mercado bem interessante, com muito menos risco, né? Porque nesse aqui muita gente pode ficar até o vencimento, se entre aspas der errado, né? Não que eu goste de marcação a mercado, pessoal, eu não gosto, tá? Isso aí eu acho que vocês já devem ter entendido aí das minhas muitas falas. Mas devo admitir que o IPCA 50 está vindo com uma surpresa bastante legal nesse sentido, né? E, bom, qual é a minha opinião para quem quer comprar esse título visando a marcação a mercado? Se eu acho que dá. Eu acho que dá, pessoal, porque 6,90, se cair para 6 e te entregar aí uns 20 e poucos por cento, dá para ficar feliz, por que não, né? Um pouquinho a mais. Não que isso vá mudar o mundo, mas como eu falei, um pouquinho a mais não faz mal para ninguém, não é mesmo? Então, pessoal, é, é isso aí. Vamos esperar para ver como vai ser a semana. Eu tenho a impressão que vai ter um pouco mais de estresse. Questão de inflação, não está muito bem claro para que lado vai. é, Muitas tensões no ar. Eu não sei, tô com um pressentimento aí que as taxas podem dar uma beliscadinha aí em patamares mais elevados. Será que o IPCA 29 supera os 8? Não sei. Talvez não, mas talvez encoste de novo. Outra questão que nós temos que ver é terça-feira a divulgação da ata da reunião do Copom. Isso vai ser bastante interessante. Também vai sair a ata do Federal Reserve. Vamos ver se vai ter algum comentário pertinente de lá. E é isso, pessoal. Temos que continuar navegando no mar dos 7%. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.